Fala pessoal, professor Elmo com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. Arremesse uma cabeça de zumbi e um fascista e prepare-se para uma aventura nas praias da Normandia. Chegamos ao último episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon, Coming Home, ou Indo para Casa em português. Preciso mencionar que essa série foi incrível. Há tantos pontos a serem abordados neste vídeo, desde o retorno da Carol, a decisão do Codron, até a questão se o Daryl retornará aos Estados Unidos ou permanecerá na França. E o Laurent é o Messias? Boa pergunta. Esse vídeo tem uma abordagem um pouquinho diferente, eu vou focar mais em teorias do que só em resumos, então vem comigo. Antes de mergulharmos no universo de The Walking Dead, dê aquele like estiloso e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações para não perder nada. E adivinha, a temporada 2 de Daryl Dixon já está confirmada e tem até teaser sensacional. Fica ligado, porque vamos dissecar cada detalhe em análises exclusivas aqui no canal Nerdsor. Aproveita e também me segue lá no Insta. Eu tive que fazer um novo, fui hackeado, já contei pra vocês isso. @nerd.sor, com 2 S. Lá eu abro caixinha de perguntas e tem várias enquetes para decidir qual conteúdo vem aqui pro canal. O episódio começa com uma viagem ao passado, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Testemunhamos a trágica morte de William Dixon, que é o avô de Daryl, nas sangrentas praias da Normandia no dia D. A viagem dos Dixons é marcada por histórias de abandono e ausência parental. William perdeu a vida em combate, o pai de Daryl raramente estava presente, e agora Daryl enfrenta o dilema de deixar o Laurent para trás. Isabelle, em um momento reflexivo nesse episódio, comenta: você acredita que está rompendo com o passado agindo assim, mas na verdade você está apenas repetindo. Isso porque o Daryl está querendo não se apegar ao Laurent, mas é tarde demais, né? Daryl carrega consigo uma amargura em relação ao sacrifício de seu avô, sentindo-se ressentido por ele ter deixado a sua família desamparada. No entanto, o que Daryl não percebe é que, em certas ocasiões, sacrifícios são necessários em nome de um bem maior. E eu acho que ele deveria já ter entendido isso, né? Exatamente. Seu avô enfrentou o fascismo, uma ameaça que, ironicamente, parece estar ressurgindo com Janet. Uma ironia do destino, ou do roteiro, que, enquanto seu avô desembarcou nas praias da Normandia para lutar, o Daryl agora luta para sair delas. E eu vou continuar aqui, mas lá para o final, porque eu tenho umas teorias que eu quero discutir. Você vai comentando aqui o que você está achando delas. Então, o desfecho do episódio nos coloca diante de um dilema. Daryl retornará aos Estados Unidos ou vai permanecer na França? E aqui eu estava dando uma olhada em sites gringos e eu vi 3 possíveis cenários. Eu vou explorar eles 3 e vou dizer qual que eu acho que é o mais provável. Primeiramente, temos a opção de Daryl regressar à América, deixando o Laurent para trás. Contudo, essa alternativa parece improvável. Seria uma decisão cruel em relação ao Laurent e meio contrária a toda a narrativa envolvendo a questão da Carol em sua busca por Daryl. Toda essa trama perderia seu propósito se ele simplesmente retornasse na próxima temporada para casa. O segundo cenário propõe que o Daryl leve o Laurent consigo para os Estados Unidos. Embora o Laurent tenha expressado o desejo de acompanhá-lo, é meio que essencial lembrar que a união deles é crucial para enfrentar a Janet. Além disso, se a narrativa da segunda temporada voltar para a América, a gente vai perder todo o encanto, a originalidade do cenário francês. Greg Nichol, o produtor executivo, mencionou numa entrevista o quão empolgante era ambientar a série na França, explorando locais icônicos como as abadias, os castelos, a Torre Eiffel, até as catacumbas de Paris. Retornar aos Estados Unidos significaria abrir mão dessas ambientações tão ricas. Por fim, do ponto de vista narrativo e de desenvolvimento de personagens, o cenário mais promissor seria então Daryl decidir permanecer na França ao lado do Laurent. Isso permitiria que a história de Janet continuasse a se desenrolar, enquanto Carol, em sua busca incansável, seria a única a encontrar o Daryl. Esse desfecho abre um leque de possibilidades muito intrigantes. Carol seguirá diretamente para a França, talvez faça uma escala na Inglaterra. Seria fascinante ver ela em Londres explorando seus pontos turísticos, assim como aconteceu nessa temporada em Paris. E quem sabe formando algumas alianças que poderiam ser cruciais na batalha contra Janet. Falando em Carol, em uma cena do episódio 5, descobrimos que o Daryl havia assegurado a Carol o seu retorno. Ele menciona estar próximo de Freeport, Maine, e em uma observação atenta no episódio 6 agora, percebe-se que a Carol está determinada a seguir os rastros do Daryl. Ela chega a encontrar um motociclista pilotando a mesma moto que o Daryl usava no dia da sua partida. É muito provável que esse motoqueiro tenha adquirido a moto depois que o Daryl foi capturado e confinado no barco.
Ao ser questionado, o motoqueiro revela a Carol que encontrou a moto em um acampamento próximo a um posto de combustível. Exatamente o último local onde o Daryl foi visto antes de ser aprisionado. Sem sombra de dúvidas, a Carol está prestes a descobrir o paradeiro do Daryl, o que pode levá-la a uma jornada internacional. Além disso, ainda paira no ar o mistério em torno da mensagem de rádio transmitida pela Carol, onde ela menciona que algo ou alguém retornou. Aqui tem diversas especulações sobre a identidade desse retorno. Gente falando de Rick, Michonne, Morgan, Dwight, e esses são só alguns dos nomes. No entanto, é possível que a Carol não estivesse se referindo a um indivíduo específico. Como foi teorizado lá no Reddit, ela poderia ter dito Ezequiel está doente, voltou, aludindo à recorrência de seu câncer. Comenta aí o que você acha dessa teoria. E um dos momentos mais surpreendentes e intrigantes do episódio foi a inesperada decisão do Codron de salvar o Daryl e eliminar os homens da Janet. Parece uma reviravolta bem coerente, né? Se a gente pensar que o cara durante toda a temporada esteve obstinado perseguindo Daryl e um pouquinho antes estava ele gritando lá: "Today you die for my brother!" No entanto, os roteiristas acertaram de novo. Eu tenho que dizer que eu falei que eles tinham errado, eles acertaram de novo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Quando confrontado por Janet, o Codron revela sua relutância em matar uma criança. E está se referindo ao Laurent, tá? Isso é compreensível. Mas então por que ele poupou o Daryl? Uma possibilidade é que matar o Daryl comprometeria toda a narrativa de que eles foram emboscados e superados. Se o Daryl fosse eliminado, talvez o Codron reconhecesse a necessidade da sua presença para a jornada até o ninho, para levar o Laurent até o ninho. No entanto, a explicação que eu fiquei mais assim, me chamou a atenção, tem nuances um tanto que sobrenaturais. É o conceito de Deus Ex Machina, que se refere a uma solução repentina e inesperada para um problema aparentemente insolúvel. Nesse episódio, o dilema é a ameaça iminente da morte por parte do Codron, e ele é resolvido pela uma abrupta mudança de atitude dele. Será que essa intervenção tem alguma ligação com o Laurent? Ao longo da temporada, a série flertou com a ideia do Laurent ser uma espécie de messias, e essa cena em particular reforça essa teoria. Justamente quando o Codron está prestes a executar a sua ação fatal, matar o Daryl, o Laurent profere um "Deus te ama", levando o Codron a reconsiderar. Seria essa uma manifestação literal da intervenção divina? E isso logo depois de vermos que aquele desenho mostrado por Isabelle lá nos primeiros episódios, que o Laurent teria feito do Daryl chegando e levando ele pro ninho, na verdade foi falsificado pela própria Feira. O quê? Não acredito. Então ainda não decidimos se o Laurent é ou não é o Messias. Janet, em um tom enigmático, adverte o Codron de que a dor só aumentará enquanto ele é escoltado pelos guardas. Estaria ela insinuando que o Codron poderia se tornar o próximo experimento dos cientistas? E a questão dos experimentos é central para a trama e nos oferece algumas pistas bem interessantes sobre os acontecimentos. A luta de Daryl e Quinn no início do episódio contra os zumbis variantes revela nuances sobre o que pode estar se desenrolando nos bastidores. No episódio 5, descobrimos que Janet estava coletando zumbis dos Estados Unidos para conduzir experimentos na França. Isso pode explicar a peculiaridade dos zumbis franceses, que parecem ter uma natureza distinta ali. Parece que os zumbis franceses e americanos são diferentes. A Isabelle até fala que o sangue deles possui uma propriedade ácida. Em um discurso bem revelador ali no último episódio, a Janet, e aqui eu estou interpretando as palavras, sugere que a solução para combater esses zumbis pode estar nos próprios zumbis. Testemunhamos um zumbi variante, após ser injetado com o soro, atacar e eliminar outro zumbi. Será que o objetivo da Janet é desenvolver uma espécie de super zumbi capaz de exterminar outros zumbis? Observamos, tanto no início quanto no final da temporada, que o efeito do soro ele é efêmero, ele mata o hospedeiro em questão de segundos. Claramente, esses experimentos estão em estágios ainda iniciais e necessitam de refinamento. No entanto, a ideia de super zumbis que se autodestroem após cumprirem a missão é bem intrigante. Imagine soltar esses zumbis potencializados naquela horda, por exemplo, que está aglomerada na frente da Torre Eiffel. Após neutralizar a ameaça, eles se autodestruiriam, eliminando qualquer risco residual. Um aspecto que me deixou meio insatisfeito nessa temporada foi a exploração bem tímida da origem francesa do vírus. Eu esperava que a trama se aprofundasse na investigação do Daryl sobre a gênese do vírus, especialmente considerando as insinuações em outras séries do universo de The Walking Dead de que o surto teve início em um laboratório parisiense. Afinal, se conseguíssemos rastrear a origem do vírus, isso poderia fornecer pistas cruciais até mesmo para uma cura.
Meg enviou o Daryl nessa missão justamente com o propósito de desvendar os mistérios que cercam o surto. Além disso, senti falta de uma exploração mais profunda da história de Janet, a principal vilã. O que a moldou dessa forma? Os roteiristas deram indícios de que ela pode ter sido mãe, talvez ela tenha perdido um filho. Seria legal assistir aí tipo a flashbacks de sua vida pré-apocalíptica, que poderiam mostrar sua transformação na líder autoritária que está disposta a tomar medidas extremas para garantir um futuro diferente para as próximas gerações. Eu acho que isso vai aparecer na segunda temporada. A gente descobre só que a Janet trabalhava em um museu, onde ela sentiu os olhares das pinturas sobre ela, sugerindo um passado como guarda de segurança noturna, eu acho. Será? Com base nos acontecimentos da primeira temporada, eu suspeito que a segunda ampliará o conflito entre a União e as forças adversárias, o sindicato, prometendo ainda mais tensão e reviravoltas. Na expectativa da segunda temporada, muitas questões permanecem no ar e nós fãs estamos todos ansiosos por respostas. A segunda temporada promete vir com bastante ação, reviravoltas e revelações. Eu tô ansioso para ver como é que os roteiristas vão manter essa narrativa e amarrar ela com a série original e os outros spin-offs que estão estourando por aí. Até lá, só nos resta especular e aguardar. Antes, teremos ainda Rick e Michonne. Já tem teaser e eu vou cobrir essa série aqui no canal também. Então, mantenha sua inscrição com o sino das notificações ativado para não perder nada. Um forte abraço e se cuide.